Criar um canal no YouTube era o meu sonho desde 2016. Que era o meu sonho. E às vezes eu paro pra pensar quem eu seria hoje se eu simplesmente tivesse começado naquela época. Quanto eu não teria evoluído e o pior, quantas oportunidades eu perdi. Mas a verdade é que eu fiz igual todo mundo faz, sabe? Ficava esperando o momento perfeito. Não que hoje nesse vídeo não seja o momento perfeito, tá? Fica aqui que eu vou te contar certinho. E antes de continuar, acho que faz sentido eu me apresentar rapidinho, porque aí esse vídeo vai começar a fazer muito mais sentido. Muito prazer, eu me chamo Emily Melissa, mas aqui pra você, que é minha best, que tá no YouTube, eu sou a Mel. Hoje eu trabalho com marketing, embora eu tenha Cresce, seja corretora de imóveis, eu tenho uma vasta experiência com fotografia, criação de conteúdo, audiovisual, eu adoro pensar em cenas, gravar, editar no CapCut, criar designs no Canva, e se deixar eu ainda invento moda, eu ainda vou pro artesanato, escrevo música. E por muito tempo eu sofri por causa disso, porque a internet sempre repetiu aquela frase, não só a internet, as outras pessoas também, né? Quem faz muita coisa não é bom em nada. E durante muito tempo eu achei que eu precisava escolher um nicho, falar só de uma coisa na internet, sabe? Só que eu nunca conseguia decidir qual era o meu nicho, qual era o meu assunto. E talvez seja justamente isso que me fez ter desistido do YouTube, porque eu cheguei a começar lá em 2024, mas eu simplesmente desisti. Segui outros caminhos, outras profissões, mas sempre ficava com aquela sensação de que estava faltando alguma coisa. Mas aí um dia teve uma grande virada. Não aconteceu essa grande virada. São dois movimentos bem interessantes que estão acontecendo agora na internet que me fez voltar com a ideia do canal. Que é o movimento Seja o Seu Nicho, e é basicamente de que talvez você não precise se encaixar em um nicho. E talvez você seja o seu próprio nicho mesmo. Essas vertentes que faz uma pessoa ser única, todos esses gostos, sabe? E o segundo é sobreviver mais o offline. Então eu fiz uma junção desses dois movimentos. E finalmente chegou a hora de transformar essa pessoa curiosa, multifacetada, que eu sou, em conteúdos aqui pro YouTube. Pega seu café, me coloca aí no cantinho enquanto você vai lavando louça, que eu vou te fazer companhia enquanto eu compartilho tudo isso e quem sabe até te convencer a criar um canal no YouTube também. Eu prometo que eu tenho 4 bons argumentos. Fica comigo. E o primeiro deles é o tempo que a gente desperdiça com outras redes sociais. Tipo, hoje a gente passa horas rolando o Instagram, o TikTok, os shorts, pelo menos eu tava assim, consumindo a criatividade de outras pessoas. E eu não tô falando que isso é ruim, tá? Muito pelo contrário, eu ainda uso essas plataformas. A questão é, será que a gente não passa tempo demais consumindo a vida dos outros, ao invés de estar construindo a nossa? É clichê? É clichê, mas é uma verdade. E eu vou deixar uma reflexão também, que é um episódio de Black Mirror. Black Mirror é uma série onde cada episódio é uma história, mas todos eles é sobre a vida cotidiana das pessoas, porém com interseções de muita tecnologia, tecnologias muito avançadas, né? E tem um episódio que mexeu muito comigo, que é assim, as pessoas passam o dia inteiro andando numa bicicleta ergométrica, enquanto elas vão assistindo os conteúdos para ganhar um crédito, tipo um dinheiro assim. E se elas consumirem muito, ganhar muito crédito, aí elas podem, como que é? Se elas ganharem muito crédito, elas podem ter a oportunidade de subir, tipo, num palco e mostrar seus talentos, e se elas ganharem, elas podem se tornar criadoras de conteúdo. Isso significa que ela vai ganhar mais dinheiro produzindo conteúdo, ao invés de ficar trabalhando lá na bicicletinha assistindo. Aí você pode fazer a interpretação que você quiser. Porque eu percebi que eu tava vivendo exatamente como aquelas pessoas do episódio, consumindo, esperando minha vez de criar, mas diferente delas, ninguém precisa me dar permissão. E ninguém também precisa te dar permissão. E aqui pode ser que você esteja fazendo a mesma coisa, esperando assistir ao vídeo certo, ouvir a motivação certa, encontrar o curso perfeito, quando a única coisa que falta é a gente, tipo, fechar o celular e
começar a fazer. Pode parecer um pouco pesado, mas eu falo por mim, porque eu tava fazendo exatamente isso. E o segundo motivo é porque a gente deve diminuir o tempo das redes sociais. E não, eu não vou falar mal do Instagram ou do TikTok, muito pelo contrário. Eu trabalho com essas redes sociais e eu continuo acreditando no potencial delas, mas eu comecei a perceber que elas exigem uma presença muito constante. Você precisa aparecer nos stories, postar o feed, interagir com outras pessoas, postar os reels, responder os comentários, participar das trends, enfim. Mas parece que é quase um check-in diário, assim, principalmente se você vende, se seu negócio depende das vendas que acontecem lá, né? Eu comecei a pensar que talvez eu estivesse gastando energia demais alimentando plataformas rápidas, com conteúdos vazios, que você elabora um story e aí ele dura só 24 horas, mesmo que hoje tenha aquele plano novo, né, que pode até durar 2 dias, mas mesmo assim, eu percebi que eu estava usando tempo de menos construindo conteúdos que realmente ficam e perduram, como no YouTube, por exemplo. Mas assim, para fechar, eu só queria gastar menos energia alimentando conteúdo. A ideia é gastar menos energia alimentando conteúdos rasos, rápidos e descartáveis e investir o meu tempo na criação de conteúdos duradouros. E você vai perceber ao longo desse vídeo que uma coisa tá ligada na outra, porque juntas eu fiz um compilado que começou a fazer sentido para eu começar o meu canal de uma vez. E o terceiro motivo foi a estratégia que eu quero testar aqui. Quando eu comecei a pensar em alguma ideia, né, pelo menos faz sentido na minha cabeça, vê se faz sentido do lado daí, você me responde aí nos comentários, tá? Se faz sentido também. Que ao invés de pensar nos conteúdos primeiro para o Instagram, talvez começar pensando em conteúdo para o YouTube. Porque aí a gente grava um vídeo completo, mais profundo, mais bem pensado, e depois é só editar, né? A gente edita para o YouTube e a gente pode fazer pequenos recortes dele. E esses recortes podem virar shorts, reels, TikTok, igual esses cortes de podcast que a gente vê por aí. Ao invés de criar vários conteúdos separados para cada plataforma, eu aproveito um conteúdo principal e vou adaptando ele para cada plataforma. Pelo menos na teoria, isso parece ser muito mais leve, muito mais organizado, inteligente, mais fluido para gravar os conteúdos, sabe? Mas é na teoria, né? Vamos ver. Então esse canal também vai servir pra gente testar tudo isso na prática. Juntinhos aqui, não me abandonem, fica aqui comigo. O quarto é porque eu entendi que o YouTube pega o público certo. Né? Outra coisa que começou a fazer muito sentido para mim foi pensar na intenção de quem tá assistindo. Por exemplo, eu estou noiva e fazendo as coisinhas do meu casamento. E aí eu decidi que eu vou fazer toda a decoração, os arranjos de mesa. Então eu vim aqui no YouTube e eu encontrei um vídeo de 20, 30 minutos de um rapaz ensinando sobre arranjos. E eu aprendi a fazer meus arranjos, ficaram lindos, inclusive, tá? Mas eu não vou trabalhar com isso, sabe? Mas naquele momento eu tive uma conexão muito mais forte com aquele rapaz, então eu comecei a maratonar os vídeos dele. E os vídeos são super antigos, e mesmo assim a gente conseguiu se conectar por um tema muito mais genuíno. Você conseguiu entender? Daí, tipo assim, quando você posta um conteúdo educativo no Instagram, muitas vezes a pessoa ela não entrou lá para aprender aquilo. Tipo, ela tava procurando um vídeo engraçado, um vídeo de um cachorrinho fofinho, um meme. E aí depois aparece o seu conteúdo super educativo, ela até pode gostar, curtir, salvar. Mas não era aquilo que ela estava querendo naquela hora, ela não queria aprender sobre aquele tema, sabe? Agora aqui no YouTube é diferente. Quem chegou até esse vídeo provavelmente pesquisou alguma coisa parecida. Talvez queira criar conteúdo, talvez queira empreender, talvez queira começar no YouTube igual a mim, talvez esteja querendo recalcular a rota, igual isso que eu tô fazendo, né, na minha vida agora, vocês vão saber mais pra frente. Mas isso muda completamente a conversa, porque a gente começa a ver pessoas do nosso mundinho,
Então, a gente consegue se conectar com as pessoas através do YouTube de uma maneira muito mais genuína do que no Instagram ou no TikTok. Claro que cada uma tem a sua função, mas só, né, arrematando aqui para esse tema. Mas e o que você vai encontrar aqui no meu canal? Bom, eu tenho várias abas abertas na minha cabeça. E talvez você seja assim também. É marketing, criação de conteúdo, fotografia, Canva, CapCut, mercado imobiliário, tudo isso faz parte da minha vida. Pode parecer que são assuntos completamente diferentes, mas eu precisei aprender cada um deles em algum momento da minha vida, e isso faz parte da minha vida, e vai fazer parte desse canal também. Me conta aqui nos comentários os assuntos que você gostaria de ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!